jogando conversa fora, cultura que não tem hora, palavra que o vento ecoa e espalha e faz a história. É meu corpo, todos vós comei, é meu sangue, todos vós bebei. eu sou a vida. Sim, eu sou o amor, Conduzi-nos, ó Senhor, no vosso amor. Bem, amigos, sejam bem-vindos ao ano de 2020. A gente está começando mais uma temporada e, antes de mais nada, pedir a vocês que se inscrevam no nosso canal, deixem os likes, deixem os comentários para tornar o nosso canal sempre maior ou melhor. Hoje vocês podem ter estranhado um pouco essa forma como nós começamos a nossa entrevista, nossa primeira entrevista de 2020, mas ela é totalmente especial. Até porque hoje eu não vou receber um entrevistado, vou receber um irmão, uma referência que eu tenho de vida, porque é uma pessoa que dispensa apresentações. Ele é, na minha opinião, e na grande maioria das pessoas, o maior humorista do Piauí, quiçá dos maiores humoristas do Brasil. Sem mais delongas, a gente conversa a partir de agora com o nosso querido João Cláudio Moreno. Essa música, essa canção é um hino da igreja, é um canto de comunhão que eu ouvia na capela do Colégio Diocesano em 1982. Eu ia fazer 16 anos e ele, Walter Henrique, era bem magrinho e cantava na capela esse hino. Senhor nos amou, ninguém teve tanto amor. A gente dizia, pastor que nos vigia, e eu achava aquela voz linda, esses caras cantam demais. Eu ficava olhando, em casa eu imitava ele cantando. E finalmente, 30 anos depois, quando eu comecei a fazer show em 89, ele estava lá assistindo meu show e me acompanhou durante esses 30 anos de longe, como amigo, como fã, como tudo, né? Irmão, como ele diz. E aí, com esse ano, 30 anos de carreira, ele lá do terceiro andar que ele estava no dia da estreia, ele veio para o palco e nós passamos o ano fazendo show. Foi muito bom, né, Cláudio? Por sinal, foi uma emoção muito grande e um agradecimento eterno que eu tenho ao João, porque ele podia ter escolhido inúmeras pessoas importantes, grandes cantores que nós temos aqui no Piauí. Mas não era a voz. Muito obrigado. Não era a voz que me tocou. Né? Muito obrigado. Quem é o João Cláudio por trás do ídolo que todos nós conhecemos? O João Cláudio da intimidade. Ô Walter e pessoal do canal, nós somos exatamente 3 pessoas. Nós somos a pessoa que nós achamos que somos. Nós somos a pessoa que os outros acham que nós somos. E nós somos a pessoa que de fato nós somos. Então quem é o João Cláudio, quem é o Walter, é um insondável mistério. Todo o nosso processo dessa existência é justamente isso, a busca do autoconhecimento. A gente não se conhece. Por isso que um casamento às vezes tem 15, 20 anos de casamento e a pessoa está vivendo 20 anos e diz assim, eu não lhe conheço. Eu digo, mas se eu não me conheço? Porque o grande desafio da existência é justamente se autoconhecer. Então, por exemplo, eu fui político, eu sou político, mas eu fui filiado a partido político, eu fui vereador, você sabe, eu tive militância na política estudantil, mas eu cheguei à conclusão que direita e esquerda, tudo é uma coisa só. É uma que derruba a outra para cometer os mesmos erros. Então não tem nada de revolucionário na política partidária, não tem nada de novo, não tem nada de, como é que eu vou dizer, de transcendente, aquilo. Eu vejo revolução na religião bem vivida, na espiritualidade bem vivida. Quer dizer, o que é isso? Não religião de seguimento de dogmas, de liturgias, de cerimônias, de solenidade e tradições, mas daquela religião que você pratica para se autoconhecer, a busca da sua essência. Nesse caso, todas as religiões são boas, se ela lhe levar ao autoconhecimento, porque sim, você se conhecendo, você está mais perto de alcançar todas as virtudes possíveis. Se conhecendo, você, por exemplo, é impossível você amar se você não for humilde. Você só pode amar se for humilde. E para ser humilde, você tem que se conhecer.
E você não se conhecendo, você perde a noção do que você é. E você cai no pecado da presunção. Você fez 30 anos de carreira agora no dia 19 de dezembro de 2019. Esses 30 anos de carreira sua, o que foi que... o que ele impactou na sua vida? O que ele fez de você uma pessoa melhor? Me explica como é que foi isso? O primeiro passou muito rápido. Eu fico assustado, como 30 anos foi como se fosse 30 dias. O ano novo começou, eu estava em João Pessoa, começou dia 1º, já está acabando o ano. Isso me assusta. Isso não é que eu tenha medo de envelhecer, o que eu tenho medo é que passa rápido demais. Será que eu de não aproveitar. Será que eu estou aproveitando? Quando eu olho esses 30 anos, Walter, eu digo, meu Deus, o que é que eu estava fazendo esses 30 anos? Eu fico pensando, será que eu aproveitei mesmo o tempo direito? E há duas contagens do tempo. Tem a contagem do tempo que você cresce, morrem as pessoas, outros nascem, você evolui, tá? E tem a contagem do tempo do universo que é imutável. Aquele astronauta Neil Armstrong foi o primeiro a pisar na Lua, ele olhava e dizia, bom, eu tenho um tempo em que eu entrei aqui, planejei o voo, a cápsula se soltou a cápsula se soltou da nave espacial, caiu aqui, esse é um tempo. E tem outro tempo daquelas rochas que ele via, que são milenares, que desafiam o universo envelhecendo. E ele tem uma frase muito fundamental, que ele diz assim, o homem precisa compreender o universo para compreender o seu destino. Eu vou além dele, eu digo, o homem precisa compreender o universo, nem que seja de uma forma muito, muito precária, para poder compreender também precariamente o seu destino. Eu não planejei fazer humor, eu queria ser padre, eu queria ser médico, eu queria ser químico, eu queria ser tanta coisa. Eu nunca pensei em ser humorista. Aceitei mais em decorrência da carência da terra, que precisava daquilo, e fui aceitando, fui jogando. Quando eu pensei que não tinha, eu fiz 30 anos. Outro aspecto que me impacta é o seguinte, se você pegar o João Cláudio da época que eu comecei e agora, você vai ver uma diferença no olhar. Você vai ver uma presunção da idade, uma pretensão, uma prepotência típica da idade, da época que eu comecei, que não existe mais. Graças a Deus. Porque nós estamos aqui, a única coisa que a gente vai levar da vida não é o tanto de apartamento que você tem, o tanto de dinheiro que você tem na conta, mas o seu padrão evolutivo. Então, eu acho que houve uma mudança. Quando eu digo, eu outro dia dei uma entrevista na revista Revestres, eu digo, o mundo piorou, mas eu melhorei. Aí as empregadas disseram, ele ainda era pior do que isso? Eu era pior. Era muito pior. Basta pegar a entrevista e olhar, olha, tem uma mudança no olhar aqui. E tem que pedir, né? Pedir a Deus todo dia para melhorar. O outro fato dos 30 anos é que eu tenho que ter uma gratidão imensa a Deus que me deu o dom e ao povo que transformou isso em missão, porque, veja bem, eu estou 30 anos fazendo show no Piauí, o Piauí é pequeno, Teresina é uma cidade pequena, é grande se eu comparar com o Capitão de Campos, mas se eu comparar com o Rio e São Paulo e o Brasil, é uma cidade pequena, então o público é quase o mesmo. E os meus espetáculos continuam nesses 30 anos lotando. O último dia que eu fiz, você estava comigo, foi dia 22 de dezembro. Você vê que os ingressos esgotaram 5 horas da tarde, não tinha mais ingresso. Você concorre com a Netflix. Já teve que fazer show, tinha um show, teve que fazer um show extra. Então, não é bacana isso? Ótimo. Então, eu tenho uma gratidão, porque eu posso trabalhar fazendo os outros rir, trabalhar com aquilo que eu gosto e sempre é como se fosse a primeira vez. O Mário Quintana, que você lê com frequência, você é fã dele, ele diz que o sorriso enriquece os recebedores e empobrece os doadores. Você concorda com isso? Acho que não. Não acho que o sorriso empobreça o doador, não. Até quando você estiver deprimido, eu tenho depressões terríveis. Não que eu as queira, não é que eu queira, é uma deficiência orgânica. Às vezes é uma doença química, uma falta de certos componentes, neurotransmissores, e às vezes pode ser uma doença espiritual. Quando eu me afasto da minha missão espiritual, é como uma rédea. A depressão me chama de novo, você está se afastando.
Então é quase como uma bênção saber aquilo. Quando eu estou num ataque de depressão muito duro, eu ofereço aquilo a Deus. Eu digo, olha, é o seguinte, você é um pai melhor do que todos os pais do mundo. Você está vendo o que eu estou passando. Se você permite, alguma finalidade tem que ter. Aquilo me dá uma força, viu, Walter? Eu imagino. Eu saber isso, eu te ofereço esse ataque de pânico que eu estou tendo. Mas eu ia para o espelho e digo, hoje eu vou rir para Deus. Mas é difícil rir na depressão. Mas quando eu começo, aquilo vai me ajudando. Então não há oração maior do que isso, porque você pode muito bem, às vezes não consegue rezar. O Juscelino Kubitschek, no exílio, ele encostava a cabeça na janela, viu a neve caindo na França, ele só fazia assim, ele não conseguia rezar, ele dava um suspiro. Aquilo é oração, aquilo vai direto para Deus. Então muitas vezes você pode ter a mágoa de uma pessoa, você pode botar no espelho assim, Senhor, abençoa essa pessoa que tanto me prejudicou. Você começa dizendo aquilo da boca para fora, daqui a pouco você está dizendo com a cabeça, daqui a pouco você está dizendo com o coração. Então você pode rir. A gente está muito estressado, a gente está muito triste, a gente está muito cheio de peso de uma época muito difícil. Mas se a gente experimentar rir para os outros vão rir para a gente. Você desarma a pessoa com um sorriso. Olha. É um cartão postal. Você fala de Deus, e você não só fala, você vive Deus muito na sua vida, quem lhe conhece com um pouco de profundidade sabe disso. Se você pudesse ser Deus por um minuto, o que você faria? Não dá para dizer, porque é tão presunçoso, pretensioso querer ser Deus, eu não saberia. Deus é Deus. Ele tem um silêncio cruel diante do mundo e de nós. Deus está aqui escondido, como diz Isaías, Deus aos escondidos. Ele está presente, sempre, mas escondido. Ele precisa ser procurado para ser apreciado, ser encontrado e depois entrar livremente no nosso coração. Então, como Deus é uma coisa tão inatingível da nossa compreensão, nós não temos uma compreensão de Deus lógica. Nós vemos Deus pela lógica humana e a lógica humana é limitada. Então, não posso nem me colocar na situação. O máximo que eu faria era fazer silêncio, que é o que Deus faz diante da humanidade, às vezes. O homem propõe, sugere, quer mandar em Deus e Deus fica em silêncio. Como um homem muito evoluído diante de uma criança só faz assim. Aquela falta de juízo da criança, né? Então, Deus, para existir, não precisa do nosso consentimento. É Deus. O máximo que você pode chegar perto de Deus é no silêncio. Porque você não pode definir, medir, comensurar, propor. O que seria Deus? Deus age como se fosse um pai. Isso o paizão. Aí, a nossa teologia cristã nos dá essa imagem de pai, né? Porque Isaías até fala até de mãe. Tem uma passagem, às vezes, uma mãe será capaz de se esquecer ou deixar de amar algum dos filhos que gerou, e se por acaso existir tal mulher, Deus se lembrará de nós no seu amor, né? Sim. O Papa João Paulo I, Albino Luciani, um dia ele disse, Deus é mãe. Isso foi uma revolução na Cúria Romana. Deus é mãe? O que é que ele está dizendo? Ele disse, eu estou só citando Isaías. Então, o que é que eu ia dizer para você? A imagem de pai nos foi dada pela teologia cristã. Por quê? Deus é uma coisa tão inatingível para a nossa compreensão que ele precisou se tornar homem, interferir na história, para que a gente possa ter uma imagem mais próxima, Jesus. Para a nossa compreensão lógica, Deus humanado. Digamos que depois de bilhões e bilhões de anos, os cientistas chegam à conclusão que durante bilhões de anos não existia nada, e de repente houve uma explosão, gerou o universo. Não existia nada, só Deus. E depois, um certo tempo, que nas Escrituras eles falam, a plenitude dos tempos, Deus desce, Deus onipotente desce, a condição de uma das suas criaturas,
Maria. Isso é uma coisa fabulosa. E pergunta, quer ser minha mãe? E Maria disse sim, prontamente. Então, eu me sinto até ridículo falando de mistérios tão grandes assim como esse. Como eu me sentiria ridículo na presunção de ser Deus. Acho que eu faria silêncio, viu, Walter? Ficaria na sua. Deus é silêncio. Olha, você é um pai extremado. Eu acompanho assim, de perto a sua relação com a sua filha, Clara. E eu me lembro também que uma certa vez você me disse, lá no Teatro 4 de Setembro, lá no camarim, diz, olha, eu sempre tive muito medo de ser pai. E hoje você é um pai maravilhoso. Como foi vencer esse medo e se tornar esse pai que você é? Você falou de filho, eu já me emocionei, porque se eu assisto qualquer filme que tenha pai e filha, eu me emociono. Até desenho animado. Uma vez eu fui ver aquele filme Procurando Nemo. Sim. E eu era um peixinho pequeno que se perdia e o pai ia atrás e eu... me emocionei. Porque quando você é pai, você tem uma visão, pelo menos longe, pálida, do que é o amor de Deus. Porque pela primeira vez, você deixa de pensar em si para pensar em alguém. Que a paternidade nos faz menos egoístas. O medo que eu tinha de ser pai era só egoísmo. Porque quanto maior o medo, menor o amor. O medo é inversamente proporcional ao amor. O padre Florencio me disse isso um dia. Eu que tinha medo de tudo. Eu disse, e eu, o que é que eu faço? Que eu tenho muito medo. Ele disse, Senhor, ensina-me a amar. Espera 30, 40 anos. E 30, 40 anos, no instante passa, porque nós temos que pensar na perspectiva de quanto é breve essa vida e quanto dura a eternidade. Depois é o eterno. Então não pode haver uma coisa mais maravilhosa na vida de uma pessoa do que ela se tornar pai. Porque na paternidade você realmente começa a entender o amor de Deus por nós. E o nosso amor não dá nem para se comparar. Porque às vezes, olha, quantas vezes nós andamos atrás, mendigando, suplicando o amor de gente que não tem nem para ela, coitada. Enquanto temos à nossa disposição setas do amor de Deus que caem à nossa disposição e nós não vemos, né? Não sentimos, não abrimos isso. Às vezes é preciso. Então eu, graças a Deus, obrigado, Senhor, eu tenho uma filha maravilhosa. Minha filha é eu não merecia ser pai de uma pessoa como ela, nem mereço, e acho que nunca estou à altura de corresponder a tudo que ela me deu e me dá. Porque eu sou outra pessoa, quer dizer, ela vai me ensinando, ela vai desconstruindo todas as minhas mesquinharias, todas as engrenagens preconceituosas, o meu machismo, né, o meu egoísmo, e transformando numa pessoa melhor. Muito bonito isso que você falou da sua filha, que é, por sinal, uma escritora de mão cheia. Enfim, eu queria que você falasse para a gente, porque você já falou algumas vezes, inclusive em shows, que ela já criança lhe dava pequenas lições. Já. E eu queria que você falasse uma lição, assim, a maior lição que você lembra que sua filha já lhe deu. Olha, Walter, a Clarinha, a gente sempre se tratou de igual para igual. Sempre. Eu sempre dei a ela uma importância. Eu nunca me meti na vida dela. Eu nunca ganhei uma discussão com ela. Ela sempre, quando eu vou, ela já está além do que eu... Sim. Entendeu? Eu me lembro quando o Papa Francisco foi eleito Papa, eu liguei para ela e falei, Clarinha, o Papa é um jesuíta. E os jesuítas são muito austeros. Porque eu vivi com jesuítas, né? A minha formação foi, graças a Deus, na mão dos jesuítas. Aí ela disse assim, isso é bom, a austeridade, principalmente se for consigo mesmo. Não com os outros, consigo mesmo. Então a Clarinha, quando ela era criança, a gente falava assim, almoçava, tomava café, discutindo as coisas. Um dia eu estava assim muito revoltado, porque eu achava talvez que merecesse mais do que a vida tinha me dado. Assim, eu estava um pouco revoltado. Então eu estava almoçando com ela no hotel e ela tinha 8 anos. Aí eu falei, você não quer ser freira não, filha?
Ela falou, o homem lá de cima é que sabe, porque o padre Marcelo Rossi, que naquele tempo estava assim, o boom do padre Marcelo Rossi, o auge, nunca pensou em ser padre, mas aí um primo dele morreu, não sei o quê, ele acabou sendo padre. Aí ela falou de Deus como o homem lá de cima. Eu perguntei, será que o homem lá de cima cuida de mim, Clara? A minha pergunta foi cheia de ressentimento com Deus. Será que o homem lá de cima cuida de mim? Como assim? Como se eu merecesse mais do que Deus ter me dado. Aí ela olhou para mim, 8 anos, ela olhou para mim e disse assim, que seria de você se ele não cuidasse? Quer dizer, a minha ficha caiu, a menina me ensinando as coisas. O Espírito Santo falou por ela. Por ela. Outra vez foi, eu marcava com ela, que é coisa que nunca deve fazer com a criança, viu? Se você marcar, vá. Se você disser, faça. Porque se você diz uma coisa, a criança guarda aquilo, e ela fica insegura. Eu marquei com ela 7 horas da manhã, fui buscar 7 da noite. E ela ficou esperando. Chegou gente lá em casa, eu não fui. Quando eu cheguei lá, na casa dela, já era separada, eu toquei o telefone, eu escutei a mãe dela dizendo as coisas comigo. Teu pai é assim, porque teu pai disse que vem uma hora, teu pai cria expectativa, você fica esperando, e ela metendo a lei em mim. E aí, quando a Clarinha saiu, eu disse, o que sua mãe estava dizendo de mim? Ela falou, minha mãe fala tão bem de você. Aí eu falei, mas eu escutei ela dizendo isso. Ela disse assim, ela acordou com o pé esquerdo hoje. Aí eu fiquei, assim, compungido e arrependido, me deu aquele drama de consciência, aí eu peguei nela assim e falei assim, você me perdoa, Clara, por eu ter te feito esperar hoje tanto tempo. Ela disse assim, eu te perdoo por essa vez e pelas outras que você ainda vai fazer. Incrível. Não é incrível isso? Mas... E tem muitas coisas assim que ela disse. Eu acho que a Clara nasceu pronta, cara. Por ser um homem de muito sucesso, certamente, e eu, inclusive, sou testemunha que você é muito assediado, tanto por fãs como por outras mulheres, né? Como é que você lida com o assédio feminino? Você que é um solteirão convicto, né? Desde que você se separou, você não casou de novo. Eu tive muitas namoradas, não muitas namoradas não, tive poucas, mas as minhas namoradas foram fundamentais, assim. Você é tímido? Demais, esse negócio de namoro. Se a mulher não me passar cantada, eu não passo nunca cantada nela, não sei passar. Então as que eu tive, elas que você não está entendendo não o que eu estou querendo? E é isso aí? Então tá bom. Então minhas namoradas, eu acho assim, a relação homem-mulher, Walter, é uma coisa importantíssima, né? Ela só perde para a relação homem-Deus. Porque a mulher, ela lhe completa, ela faz você se conhecer. Então eu tive poucas mulheres, mas elas foram muito fundamentais para esse processo de autoconhecimento. Foram mulheres maravilhosas, inteligentes. Quer dizer, quem não prestava era eu. Quer dizer, se acabou, foi minha culpa, não foi nunca culpa delas. As deficiências psicológicas minhas, as minhas limitações, o meu temperamento, que não é nada fácil, essa minha bipolaridade, tudo isso atrapalhou. O assédio, o que eu acho do assédio? Tanto o assédio do público, como o assédio afetivo, amoroso, essa coisa. Graças a Deus que o meu sucesso é relativo, eu não estaria preparado para um grande sucesso. Eu não tenho condição de ser um Luan Santana, um Roberto Carlos, um Whindersson Nunes. Eu não ia saber administrar. Então, o meu sucesso é um sucesso relativo que me permite andar pelo meio da rua ainda. Eu ando na rua, as pessoas me assediam, me abraçam, tiram fotos, conversam, mas não é nada comparado a um Roberto Carlos, que ele chegaria aqui, e o trânsito ia parar, ia quebrar as portas do hotel e tudo. De maneira que eu não acho ninguém maior importante do que o outro. Nem... Por sinal, João Cláudio, você é uma pessoa que sempre, desde o início da sua carreira, você teve muito sucesso. Você trabalhou na Rede Globo, já fez show pelo Brasil inteiro. Eu fiz show no mundo, porque eu fiz na África do Sul, no Chile, na Espanha. Pronto. Então, você é uma pessoa que, apesar de todo esse sucesso, você sempre lidou com esse sucesso de maneira muito positiva. O que é que você diria em relação a essas pessoas que fazem sucesso pelo sucesso? Existe uma diferença muito grande entre sucesso e êxito. O sucesso, o que é sucesso? Sucesso é você viver daquilo que você faz
que lhe dá satisfação, lhe dá prazer e não lhe altera, não faz você se despersonificar. Isso é que é o sucesso. Não há nada pior no mundo do que a pessoa alcançar algo para o qual ela não está preparada. Alguém fazer um sucesso, ela não segura a onda, ela vai para a droga, ela perde a fé, ela faz besteira. O sucesso é mais difícil de administrar do que o fracasso. Por isso que eu não conhecia o trabalho do Whindersson Nunes. Eu fui uma vez na Jovem Pan e disse, você está com inveja porque o Whindersson Nunes é o grande humorista do Piauí agora? Eu não conhecia nada dele. Eu digo, não, eu tenho inveja de como ele administra o sucesso. Um jovem, pobre, de repente se torna bilionário, se torna conhecido no mundo inteiro e tem cabeça para fazer. Eu não teria, sabe? Quando eu estava na TV Globo, assim que eu comecei a aparecer na TV Globo, nacionalmente, eu saía do Piauí, só o povo daqui que me conhecia. Aí um dia eu fui para Salvador fazer um show, quando eu cheguei lá, que eu fui para o hotel, que tinha um pier no hotel, naqueles hotéis da Avenida 7, todos os hotéis têm um pier, todos os prédios ali tem aquela pier que leva até o mar. Assim. E eu estava lá, quando eu vi um ônibus chegar, a menina, nesse tempo não tinha celular ainda, porque eu já tenho 30 anos de carreira, não tinha esse celular que você faz fotografia, era máquina mesmo, né? Aí a menina chegou, a menina de Maceió, disse assim, permite? Eu digo, permita. Quando ela saiu, veio o ônibus inteiro. Aquilo foi difícil. Eu não estava acostumado com aquilo. Você pode mudar. Então, eu acho que eu não estava preparado para fazer grande sucesso. Você já falou em várias entrevistas que você teve muito apoio, que assim, até você fala em uma entrevista que se você não fez sucesso... O problema foi meu. Foi porque nenhum artista no mundo foi mais ajudado do que eu. Mas eu presumo que você já tenha recebido algum não. Ah, sim, claro. Qual foi o não mais difícil que você recebeu na sua carreira? Rapaz, é difícil te dizer. Eu recebi o não. Às vezes um não é mais importante do que um sim. Eu sempre tive a compreensão assim, São Paulo aos Romanos, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Então, praticamente eu repito isso muito, eu digo, eu tenho 3 regras. Primeiro, a vida é curta para mesquinharia. Segundo, o que é meu ninguém me tira. Se me tiraram é que não era meu. O que é seu, Walter, vem para sua mão. Você bota a mão aqui. Você sabe quantos anos eu estou fora da mídia? Eu entrei na TV Globo em 96. Saí da TV Globo em 2002. Eu que pedi demissão. Eu fui lá e pedi demissão. Então eu estou fora da mídia desde sempre. E continuei trabalhando, Walter. Tem gente que só pode trabalhar se estiver na mídia. Se sair da mídia até se mata. Então, teve muitos não. Eu queria que você me dissesse agora, matasse a minha curiosidade, certamente, dos nossos internautas, porque você já contou milhares de piadas da sua vida toda, mas deve ter uma piada, aquela que você, ou você mesmo criou, ou você ouviu de alguém, que é aquela piada que toda vez que você lembra dela, ou que você ouve, você se acaba de sorrir. Qual seria ela? Tem tantas, né? É difícil. Pelo menos um, assim, que você lembre que mexe muito com você. Se eu pensar, né? Tem muita piada boa. Tem uma piada do 4 de julho que eu faço, que o 4 de julho é meu time, né? Lá de Piripiri. Eu tenho uma camisa. Lá em Piripiri, o 4 de julho é um time, é o Cassino 4 de julho, e a data que a cidade tornou-se cidade, né? E eu conto isso aí em todo lugar. Eu digo, eu sou de Piripiri. É uma cidade tão importante que tem um time chamado 4 de julho. Por causa dele, os Estados Unidos param um dia inteiro. Isso é uma piada que sempre funciona. E tem muitas outras, né? Eu conto que eu estava no colégio diocesano, tudo é eu que invento. E aí fui fazer a prova oral. Eu não tinha costume de fazer prova oral. Prova oral? Aí fui falar com o padre Ângelo, ele disse, não, prova oral sim, que é uma prova como outra qualquer. Aí fui falar com o padre Florencio e disse, xixi, não tem nada demais, não? Prova oral, pior se fosse anal. Eu contei isso para os padres, o padre, não, ele não disse isso. Primeiro a pessoa ri, depois não. Por falar nisso, ele não falou isso. O nosso saudoso e querido Padre Florencio, o que ele representou para a tua vida? Olha, depois de minha mãe, a maior influência da minha vida foi o Padre Florencio. Uma vez eu estava casado,
com a Patrícia, eu disse, olha, o Padre Florencio é a maior influência da minha vida. Aí ela disse, não, não é, porque se fosse, você seria um santo. E você não é santo, mas se não fosse ele, eu seria pior. Então, Florencio foi um professor. Quando o Padre Florencio morreu, foi como se morresse assim, um pai bom, sabe? Eu fiquei, mas só que depois eu tive aquela dor, aquela saudade, como eu tenho até hoje, mas tudo que ele dizia ficou gravado no meu coração. Ele continua vivo, falando no meu coração. Eu não tenho dúvida que no céu o Padre Florencio intercede por mim, pela minha conversão. E o Dideca? Eu tive o prazer de entrevistá-lo. Quem não assistiu ainda a entrevista no canal, não deixe de assistir, porque é uma entrevista muito interessante, divertidíssima. E o Dideca na sua vida? O Dideca, ele é um pouco mais velho do que eu, mas quando eu era criancinha eu já conheci o Dideca. O Dideca é difícil até definir o Dideca, porque o Dideca é inteligente, é espirituoso, é um humorista nato, é um homem com a concepção de comunidade elevada ao extremo. Ele é um professor, ele é caridoso e ao mesmo tempo era aquele cara de passar trote, de jogar piada, de dar rebanada, entendeu? Essa coisa inteligentíssima que ele tem resposta para tudo no mundo, né? Eu me lembro das Santas Missões lá em Piripiri e o cara soltando foguete. Eu digo, Dideca, para que esse foguete? Para acordar a comunidade. Então, daria para fazer uns 10 shows sobre o Dideca, né? As coisas que ele conta. Como eu te falei, eu falo no show, eu quando cheguei do Rio, trouxe uma bolsa de lona, né? Que eu comprei lá, que era muito fashion. Aí botei, onde eu cheguei lá, eu fui muito, você tá... Até o Chico Anísio falou para mim, você tá muito carioquinha pro meu gosto. Então eu tinha 30 anos, elegante, comprei um blazer, botei aquela bolsa, onde eu cheguei, abafei, né? Quando eu cheguei em Piripiri com aquela bolsa de lona, né? É lona aquilo, né? Sim. Aí o Dideca, meu Deus, João Cláudio, tu tá trabalhando na Sucam? Acabou comigo, né? Nunca mais eu botei a bolsa. Então eu tive no programa do Jô Soares, eu tive no Jô Soares 3 vezes. 96, 2002 e 2011. A última vez que eu estive lá, levei até minha filha, 2011, aí eu contei essa história no Jô Soares, aí eu não tive cuidado. Eu disse assim, aí Jô, quando eu voltei para Piripiri, um viado famoso de lá falou, João Cláudio, tu trabalha na Sucam? Eu fui muito escroto com o Dideca, porque eu podia dizer, o Dideca, meu amigo querido de Piripiri, eu disse, foi um viado famoso. Assim, aquela coisa mal colocada, Walter. Quando eu cheguei em Teresina, já tinha um recado na secretária eletrônica. Ele tinha assistido o programa do Jô e tinha um recado lá. João Cláudio, eu não sou um viado famoso. Eu sou um viado que te ama. Aí, preciso dizer mais? Você vê a grandeza do Dideca. Muito grande. João Cláudio, você já teve algum problema, assim, de você se arrepender de alguma piada que você fizesse com alguém, como o Dideca ou algum político, ou seja quem for? Tive sim, coisa que eu não faria mais. Você pode falar? Posso. Por exemplo, eu fazia piada com a Cíntia Laje dizendo que ela era feia. Eu nunca achei a Cíntia Laje feia. Aliás, ela não é feia. Ela é uma mulher lindíssima, uma mulher inteligentíssima, uma mulher guerreira. E para a idade dela, ela está muito bem, é muito bonita, muito sensual. Eu fazia piada porque eu via alguém dizer uma coisa e eu achava engraçado e eu joguei, escolhi. Ela nunca me fez mal nem nada e eu fazia aquela piada. O que eu jamais faria, nem com ela, nem com ninguém. Porque a maior ofensa possível, machista, reles, baixa, é você dizer que uma mulher é feia. Isso eu me arrependo. Eu até escrevi uma carta para ela pedindo desculpa. E era uma coisa totalmente gratuita. Que precisa um pouco de maturidade para você ver. Não, eu não preciso disso. Né? E outras piadas machistas, piadas racistas, coisas desse sentido que eu não faria mais. E digo mais para você, hoje quando eu coloco na pauta assim, piada de gay, não sei o quê, alguém pode, até uma senhora em Iguatu, escreveu para mim e disse, olha, eu sou mãe de um gay e você faz piadas homofóbicas. Não, não é piada homofóbica. Homofobia é outra história. É a pauta da realidade. Eu não posso fechar os olhos para a realidade. Homofobia, se eu maltratasse, né? Pelo contrário, por exemplo, o Benício Bem, ele é
um grande artista e ele se veste de mulher, ele não sei bem o que ele é, se ele é homem, se ele é mulher. A minha mãe disse que ele é uma entidade, uma cigana. E outro dia eu convidei o Benício para ir almoçar lá em casa, e eu mesmo fiz o almoço, esperei, e o porteiro disse, seu João, tem uma coisa estranha aqui. Aí eu disse, essa coisa estranha aí é um grande artista, é um grande amigo meu. Inclusive já fizemos uma entrevista com ele. É um grande amigo meu e é uma pessoa muito querida. Aí o porteiro se acovardou. Eu vi logo que é uma pessoa boa, seu João. Então eu não posso ser homofóbico. Mas é aqui a pauta do dia. Aqui o pessoal também está louco. Então, às vezes, a pessoa está armada, está assistindo meu show e diz, essa piada é homofóbica. E não é. Eu tenho cuidado agora com isso. A liberdade de expressão, que hoje está sendo assim, muito questionada na imprensa, na cultura. Como é que você vê? Você acha que está havendo algum tipo de exagero? Ou tem que ser dada a liberdade plena para as pessoas fazerem o que querem? Não, nós temos que viver a liberdade dos filhos de Deus. Que Deus nos fez livres para fazer nossas escolhas. Inclusive, Deus nos dá a liberdade de escolher até o mal, ao invés de escolher o bem. E o mal existe. Não se pode ter essa paranoia também, não. Agora, também não se pode prescindir do sentimento, do sofrimento de certas pessoas que são atingidas por um tipo de humor, de comentário. Quando fazem piada com o Piauí, não dói? Dói e nós temos razão de doer, porque nós estamos suplantados por 300 anos de humilhação pública. São 300 anos de humilhação contra a nossa terra, que tem uma história épica, que tem uma paisagem de cinema, que tem um povo acima do comum, uma psicologia diferente. Então, nós temos o direito de nos indignarmos que o Piauí não é risível, porque nós estamos suplantados por 300 anos de bullying. Então, nós podemos rir de nós mesmos, mas não gostamos que façam piada conosco. Do mesmo jeito, nós temos que ver quem é negro, quem é gay, quem é anão, quem tem uma doença, temos que nos colocar. A mulher que é vítima de piadas machistas, tudo isso tem que ser com muito cuidado. E sobra muito tema para você trabalhar bem. Eu queria agradecer imensamente você ter dispensado esse tempo e falado aqui com a gente, dado essa sua contribuição aqui ao nosso canal. E eu queria lhe fazer, antes de me despedir, apenas um pedido, que você se dirigisse para os nossos internautas, mas, de preferência, se você topar, fizesse uma despedida usando o modo de falar e de agir daquele personagem que você mais gosta de imitar, ou algum dos que você mais gosta de imitar. Pode ser? Bom, primeiro eu quero agradecer também. Você viu que eu me emocionei, por quê? Porque sua energia é boa. Obrigado. A sua humanidade é grande. Você é um homem bom. Um homem bom. A sua bondade não vem de si. Ela tem uma fonte. E você se abastece nessa fonte e distribui para os outros. Então, por isso, por causa dessa abertura, dessa energia boa, que a gente fica à vontade e a gente se emociona. Não foi só quando eu quis chorar, foi durante todo o processo da conversa. Bom, os personagens meus, lindos, maravilhosos, imitei muitos, né? Mas os meus são os anônimos. Aqueles que o grande público não conhece. Que eu vou buscar. Nesses 30 anos eu fiz uma espécie de inventário de tipos humanos. Conheço aquele, conheço uma velha, conheço o professor Gago, conheço colunista homossexual, conheço não sei o quê. Conheci um colunista homossexual, meu amigo de Valença, um negão alto, o Lindomamas, muito inteligente, inteligentíssimo, engraçado. Ele pernoitou na minha casa um dia. Eu morava num apartamento enorme, grande, 400 metros quadrados, todo decorado. Aí quando eu acordei, tinha um bilhete dele. Passei a noite em claro, olhando a beleza de sua casa. Não mexi em nada, não levei nada, porque meu pai me educou não para ser ladrão, mas meu pai me educou não para ser honesto, mas me traumatizou para não ser ladrão. Então, cada lugar que você chega, você vai descobrindo
essas pessoas, né? Então, Luiz Gonzaga eu gosto muito de fazer, Caetano Veloso eu gosto muito de fazer, Alberto Silva e tal, mas vou escolher um personagem que é um personagem que nós falamos aqui no começo, que Padre Florencio, né? Eu fazia a voz dele muito. A primeira, inclusive, que eu ouvi na época. O primeiro programa que eu fiz chamava Química do João Cláudio. Por que a Química do João Cláudio? Porque era gravado lá no era um professor italiano de química, começava a falar de química e descambava para a moral. Ele falava assim: hoje vamos estudar os indicadores. Indicadores são substâncias que mudam de cor de acordo com a situação. São como as meninas do colégio das irmãs. Chegam os namorados, ficam vermelhos. Aparece o pai, ficam brancos. Ele pega assim: hoje vamos estudar os ésteres. Esse é acetato de metila. Os ésteres são os que dão cheiro às frutas. Acetato de metila, por exemplo, é o responsável pelo cheiro da maçã. É química, né? Aí descambava. Por causa dele, Eva desgraçou a humanidade. Dizia: esses são álcools. Cheirava o álcool. Alguns vão dizer que são gostosos. Outros vão dizer que são bons. Outros vão dizer que são loucura, loucura, loucura. Eu nunca vi um porco pendendo porque tivesse bebido álcool. E nós pendemos. E pensamos. E assim ele dava aula. Então, o Florencio, ele me ensinou muitas coisas. E agora eu falei sobre o amor, né? E um dia, eu conversando com ele, ele disse assim para mim. Eu estava sofrendo muito, tudo. Ele sabia tudo da minha vida. Ele era meu confessor. Quando eu chegava lá, ele já sabia o que eu... Sabia meus pecados, mais do que... Mas que me conhecia pelo avesso, porque é muita experiência, é um homem de oração. Ele desconcertava a gente. E aí, um dia eu estava sofrendo muito, né? Cheguei lá falando, ele disse para mim: isso serve para todo mundo que está me ouvindo, para você, para tudo. Ele disse: é como diz aquela música do Roberto Carlos, a mais bonita que ele fez. Mesmo que eu sofra, obrigado, Senhor. Mesmo que eu chore, obrigado, Senhor. Por mais um dia, obrigado, Senhor. Então, minha gente, é impossível ser infeliz e grato ao mesmo tempo. Então, se em vez de pedir para ganhar na loto, na Mega Sena, de manhã logo pedir a Deus para ser grato. Senhor, me dá a verdadeira gratidão. Porque Jesus mesmo insiste: ó, você bata que a porta se abre, peça e receberá, busque que você achará. Se Jesus ensina, insiste que a gente tem que pedir, eu não sei porque Deus quer que a gente peça. Mas Ele não sabe o que você precisa? Sim, Ele sabe, antes que eu peça. Mas Ele pediu para pedir. Se Jesus disse isso, diz que tem que pedir a Deus como aquela viúva pedia justiça a um juiz corrupto. Até que o juiz diz: eu vou logo dar essa justiça para essa viúva, para ela me largar de mão. Está no Evangelho isso. Então, o Padre Pio de Pietrelcina dizia: a oração é a nossa fortaleza e a fraqueza de Deus. E o Padre Florencio dizia: obrigado, Senhor. E é aí que eu digo para você: Walter, obrigado, Senhor, pela minha existência, pela minha vida, pelos meus problemas, pelas minhas limitações, por ter sido pai, por ter sido artista, pela família que tive, por ter nascido no Piauí, por ter te conhecido, por estar com você, nada é por acaso, estar comigo no show, por essa conversa de agora, pelos que eu estou alcançando, pelo dom, pela memória, por tudo. Obrigado, Senhor. Se todo mundo entrar nessa corrente de gratidão, não haverá resquício nem vaga para a infelicidade. Eu tenho um presente para você, sabia? Estou vendo aí que vem uma marmota aí. Olha, bolo é o que eu mais gosto. Petas Vó Alice. A partir de agora, desse programa especificamente, vai ser uma das nossas patrocinadoras. Nós já temos o patrocínio da Terno e Companhia, que é do nosso amigo. Que maravilhoso. Fontinelli, muito obrigado. Você foi maravilhoso. Não só comigo, mas com todos os artistas do Piauí que precisam. Terno e Companhia, né? E ele, além de ser o proprietário da Terno e Companhia, é também o proprietário das Petas Vó Alice, maravilhosas, deliciosas. E eu vou te presentear, é um presente bem singelo, muito obrigado. Você sabe que eu adoro isso, né? Eu gosto de café. Eu quero agradecer mais uma vez a você, meu irmão.
Nós começamos cantando, vamos acabar cantando? Vamos. O Roberto Carlos. Por mais que eu sofra, obrigado, Senhor, mesmo que eu chore. Obrigado, Senhor, que eu posso ver. E tudo isso me mostra o caminho que leva a você. Mais uma vez. Bem, a gente tem que, infelizmente, encerrar essa conversa maravilhosa. Pedindo a vocês, mais uma vez, que se inscrevam no meu canal. Se não tiverem se inscrito, deixem o like, comentem, ativem o sininho das notificações. Enfim, façam o nosso canal, como eu digo sempre, maior e melhor. A gente segue por aí, jogando conversa fora. Jogando conversa fora, cultura que não tem hora, palavra que o vento ecoa e espalha e faz a história.